é vocês estarem muito próximos ao sindicato de vocês. Porque os sindicatos agora, que eles perderam um pouco o chão com essa história de perderem a contribuição sindical, eles precisam ser estimulados a trabalhar, porque trabalhar também vai trazer proventos para eles continuarem representando a categoria. Então, vocês têm que estar muito próximos a eles para realmente participarem das convenções coletivas e quando empregados de alguma empresa estarem juntos para firmarem acordos especiais com aquelas características daquele trabalho naquela determinada empresa. Essa possibilidade, se por um lado o sindicato se sentiu diminuído de ter perdido a contribuição, a ele foi dada uma responsabilidade muito grande. E deve ser estimulado pelos representados, pelos profissionais de cada área, no caso de vocês, jornalistas, comunicadores, estejam próximos dos sindicatos para negociarem, mas negociarem bem, não condições menos favoráveis, mas mais favoráveis à categoria de vocês. E quando vocês sabem que naquela empresa está havendo uma necessidade muito grande, imperiosa, que ela não está conseguindo resolver sem diminuir algum direito, estejam lá para negociar, para buscar contrapartidas. Isso, eu acho que essa reforma trabalhista, ela trouxe o sindicato mais mesmo para a esfera, para uma posição de atuação mais dinâmica. Como tudo, você para de receber a mesada, você vai atrás para trabalhar, né? Vamos conversar com as empresas, firmar esses acordos coletivos. E não ficar com medo. Vai ter um acordo que a empresa vai negociar com o sindicato e vai diminuir meu direito. Não, tem que estar junto. Ainda mais hoje em dia, com essa comunicação e o poder dos grupos, né, que se reúnem em mídia social e tem voz. Eu aconselho a fazerem isso sim, porque o sindicato tem muita coisa muito trabalho pela frente, porque são muitas as condições que devem ser negociadas. Entendi. Na realidade, assim, os recém-formados, os jovens jornalistas, a gente não tô me enquadrando, mas assim, não se liga muito no que o sindicato pode fazer. Lembrando que você não atende sindicato, só para explicar que você está falando isso no geral, senão ele vai achar que você atende o sindicato de jornalistas. Não é isso, gente. Não, Ela só está explicando no geral como é que funciona. Então, assim, nesse sentido, empregados e não advogo para nenhum sindicato. é só para deixar bem claro. Ela está explicando no geral como é que isso funciona e o que a gente deve fazer voltado aos direitos trabalhistas. Então, Marina, eu acho que essa parte, acho que o pessoal já entendeu, assim, a gente já entendeu. Tinha muita coisa que você falou que eu não sabia, que eu não conhecia. Agora, vamos. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Ou qualquer um desses temas? Senão a gente já passa para a questão do MEI. Vamos passar para a questão da pessoa jurídica, né? Então vamos lá. Que é uma das queixas e dúvidas que eu mais recebo. Tem muitos casos, não são mais de dezenas de casos que eu recebo sobre a questão assim, a pessoa está trabalhando lá, independentemente de um contrato, ou se é freela de alguma agência ou de uma redação, e o chefe chama para conversar, então ele fala, olha, a partir de daqui 15 dias ou no próximo mês, eu preciso que você abra um MEI, que no caso, independentemente do conhecimento, que eu já falei num vídeo no YouTube que jornalista, a nomenclatura jornalista, publicitário, design não pode ser como MEI, mas algumas atividades a gente pode fazer como MEI. Então, o empregador chega e fala para a gente, no caso, para você se manter aqui, você tem que abrir um PJ, você tem que abrir um MEI. E agora, isso pode, isso não pode, pela nova lei, como é que funciona? É uma questão assim também Delicada. bastante. Porque tem dois aspectos essa questão.
Bom, você está falando de pessoa jurídica, né? Então você está falando do microempreendedor e seria. Ele está no meio do caminho entre uma contratação autônoma e a contratação da empresa terceirizada. Não existe exatamente uma legislação para o microempreendedor autônomo ele mesmo indo lá trabalhar. Porque Tá, hoje a lei hoje já está permitindo uma situação bem diferente do que antes se permitia. Não, não é tão diferente assim. Que é a contratação do autônomo, sem tá. qualquer exigência, sem qualquer exigência, podendo trabalhar exclusivamente para a empresa, podendo trabalhar com muitas características do que antes caracterizava o vínculo de emprego. Que o Tá. que caracterizava o vínculo de emprego antigamente? Era o trabalho habitual, mediante Mais de salário. 3 meses ficar lá, então a pessoa já poderia acionar a justiça, fazer alguma coisa. Eu lembro muito bem disso, em contrato RPA, não sei se é mais ou menos isso, né? Que falavam que podia fazer, freelance, enfim. O contrato de emprego, o empregado, ele era definido como a pessoa física que Tá, prestava serviço habitual em regime de dependência. Depois eu explico o que é essa dependência, que é uma tá, pode ser você pode equivaler à subordinação. tá, Mediante salário, que é aquele ganho fixo mensal. Isso ok. caracterizava o empregado. Quando se contratava o autônomo que possuía essas regime de dependência, recebendo ordens, inserido dentro da organização da empresa, mediante um ganho mensal, se não fosse fixo, poderia até haver comissões, mas contratado, e sempre naquela forma do contrato que caracterizava o salário, ele Sim. era definido como empregado. E depois que ele saía da empresa, ele representava um risco para a empresa de entrar com uma ação e falar: não, esse tempo todo eu era de fato empregado. Tá. A lei, ela admite o autônomo, a contratação do autônomo, sem qualquer requisito, com os mesmos requisitos, com as mesmas características do antigo empregado. Ele pode Tá. trabalhar exclusivamente para ela. A exclusividade não era um requisito para demonstrar o vínculo do emprego, mas era uma característica bastante comum do empregado. O Sim. empregado podia ser empregado de mais de uma empresa, mas uma das formas dele mostrar numa eventual ação judicial que ele era empregado era ele falar: não, olha, eu trabalhava só para ele. Agora, o autônomo Uhum. pode trabalhar só para essa empresa e continuar autônomo. São Entendi. características muito iguais à do profissional, do empregado. O que ainda vai diferir, como sempre diferiu, o autônomo do empregado, a ponto do autônomo poder ser contratado como autônomo, é o nível de liberdade dele no trabalho. Ele não Sim. presta contas direta mesmo, ele presta contas mais do trabalho do que para alguém. Ele não está assim com tempo à disposição do outro para um chefe falar: não, agora você não vai fazer isso, você vai fazer outra coisa. O autônomo Agora foi. você vai ficar mais tempo, a questão da hora extra. Não. No caso assim, não, não pode. O autônomo vai desenvolver o trabalho, né? Não mediante as. Lógico que dentro do regramento da empresa, isso caracteriza o trabalho autônomo. Sim. Aí, no Agora, caso meu, então ele pode fazer isso atualmente. É esse tipo de trabalho que você está falando. esse tipo de trabalho previsto na Constituição, na consolidação das leis do trabalho, com a reforma trabalhista, a contratação do autônomo, que pode trabalhar com exclusividade para a empresa, e a empresa ela vai se sentir muito à vontade de contratar as pessoas como pessoas físicas, que acabam depois preferindo pedir a formalização de empresa. Mas a Isso, base disso tudo é que ela pode contratar a pessoa como autônomo. tá. É mais ou menos aquilo que a gente viu na imprensa, que é a questão da atividade fim, atividade meio,
agora não tem problema? É mais ou menos isso que você está falando? Realmente, eu estou falando isso. Estou falando também isso. Para falar a verdade, isso eu ainda não havia falado. Atividade Ah, meio, é, atividade porque fim. Eu estou confusa? Você está entendendo? Ou eu estou muito confusa? não, dá para entender, porque eu já estou pensando assim, direcionando para a nossa rotina do dia a dia, para o pessoal tentar entender um pouquinho, mas é exatamente isso que está falando, está encaixando, é isso mesmo. Como eu disse, o MEI estava no meio do caminho. Entre o Tá, autônomo que eu expliquei agora e a empresa terceirizada, que foi tá. agora a regulamentada pela reforma trabalhista, bem Uhum, regulamentada, pode ser agora contratada para atividade fim da empresa, que antigamente uhum. só para meio, para atividade meio, que tudo se iniciou mesmo, foi com os serviços de segurança e de limpeza. Como essas Tá. empresas passaram a existir, passaram a prestar serviços dentro das outras empresas, a jurisprudência, os tribunais começaram a aceitar esse tipo de terceirização. E depois ela foi se expandindo para outras atividades que não fossem só de limpeza ou de segurança, mas que Uhum, fossem atividades meio, não o tá, fim. A empresa tá. ela devia ter empregados para cumprir a finalidade social dela, que Uhum. era uma empresa de um jornal, tinha que ter jornalistas. Sim, Agora, entendi. permite-se a terceirização até da atividade fim. Mas o que é a terceirização da atividade fim na lei? É uma empresa terceirizada que entra lá e determinado setor da empresa ela vai gerir e produzir lá dentro. E os empregados dela seriam subordinados aos supervisores dela, dentro de um. Dessa empresa contratada, você está dizendo, né? Exatamente. Pensa numa empresa de Uhum. segurança ou de vigilância que é assim, né? Ou de limpeza. Vamos estender para os outros. Essa é a ideia da lei. É você ter Tá. uma empresa prestando um serviço completo. Então, os Uhum. empregados são hierarquizados dentro daquela estrutura que vai atingir aquele final, aquele fim. Por exemplo, fazer a folha de pagamento, fazer a contabilidade, alguma coisa dentro daquela empresa. Mas é uma estrutura. E o que eu Uhum. disse? Eu acho que falei que o MEI está no meio dos dois caminhos, porque nem é uma empresa estruturada e nem é o autônomo. É Sim. a pessoa, é o empreendedor. Mesmo sendo CNPJ. Ele não é a Ele, empresa porque é única, né? O empresário individual. O empreendedor, empresário. desculpa. Microempreendedor individual. O empresário individual é outra categoria. Então, ele tem essa característica que ele é quase a pessoa física que também era definida como empregado e que seria o autônomo. Mas Uhum. ele é uma pessoa jurídica, por isso que eu falei que ele estava no meio do caminho. E provavelmente o que se vai aplicar a ele será alguma coisa no meio do caminho. O que deve Ah, entendi. mas o que deve sempre prevalecer nessa terceirização, o que sobrou, que ainda caracteriza, porque foi tão descaracterizada a exclusividade, etc. O que prevalece é aquele aspecto da terceirização, desculpa, da subordinação. A Uhum. subordinação, que é o profissional que ele não está inserido dentro da estrutura daquela empresa de uma forma que ele tem subordinados e chefes. Ele está ali para prestar aquele serviço. Prestador de serviço, exatamente. Tá. Isso caracteriza o trabalho autônomo, isso vai caracterizar o trabalho do microempreendedor e caracteriza também o trabalho da empresa terceirizada. Ela está lá para prestar aquele serviço de vigilância, aquele serviço de limpeza, aquele serviço de contabilidade, de fazer a folha de pagamento. Ela sabe como faz, ela tem o know-how, ela tem expertise, ela está vendendo tudo, além de estar vendendo a mão de obra do funcionamento todo, dos empregados que ela vai colocar lá dentro.